Senhora Presidente dos Trabalhos desta sessão, nobre vereadora Laura Carneiro, senhores vereadores presentes, senhoras vereadoras presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu, ao longo da minha atividade política, como vereador da cidade do Rio de Janeiro, afirmo vez por outra que as ações do meu mandato têm sempre como referência a opinião, o sentimento e o desejo do morador da cidade do Rio de Janeiro. E não vou nunca abrir mão disso daí. Pronunciamentos que eu fiz nesta casa, nenhum, nem dois, nem três, quantidade enorme, onde eu sempre afirmei que esta casa, através de votações imorais, absurdas, demonstram um verdadeiro descolamento desta casa em relação ao que a sociedade lá fora deseja e exige. Falei que historicamente esta casa aqui, quem subscreve a autoria de um pedido de CPI, geralmente preside. A primeira vez foi exatamente quando o nobre vereador Edson Santos, 1997, deixou de presidir. Exatamente a única de transportes. De lá para cá, vez por outra, se criou isso quase que como um precedente, mas historicamente é isto que tem acontecido. E tem mais, não adianta fazer discurso aí, querendo dizer, como foi feito agora pelo nobre vereador professor Watson, de dizer que PSOL, 75% dele, é bom porque ele quebrou a cara, entendeu? Porque logo depois, aquilo que ele considera como 25%, veio aqui e deixou a sua posição da forma mais clara possível, não só em relação à CPI, como também em relação a quem deverá presidir essa CPI. Na sua opinião, o que nós agradecemos e louvamos esse tipo de postura. Esse tipo de postura nós louvamos. Agora, a política, como tem sido feita aqui, usualmente, por maioria de vereadores desta casa, isto daí nós não concordamos de forma alguma. E nos estranha, e causa estranheza não só para nós, que exatamente vereadores que não assinaram a solicitação da CPI, inclusive com declarações de que a CPI era inócua, de repente estão achando que deva participar desta CPI, e muitos participando dessa CPI. Declarações que são dadas, não por mim, pelos vereadores já indicados como membros, são declarações que, numa avaliação e análise correta, os desqualificam como membros da CPI. Porque desconhece até os fatos determinados que caracteriza exatamente o pedido de CPI. Então, esta casa é uma casa política. Eu quero relatar uma história aqui, talvez muitos de vocês não tenham conhecimento. Eu entrei nesta casa, vereador recém-eleito, e esta casa aqui, numa das suas imoralidades, aprovou aposentadoria para vereador aos 4 anos.
aprovou a aposentadoria para os vereadores aos 4 anos. Vereador, 4 anos de mandato já estaria aposentado. Na época era prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Saturnino Braga. Saturnino Braga é um homem de uma generosidade ímpar. Não é? Aliás, um outro nobre político, Tancredo Neves, né? Ele dizia que tem determinadas pessoas na política que, assim, perfeitamente para você ter como genro, mas que não pode se entregar um boteco para administrar, né? E o Saturnino é mais ou menos isso, dada a sua generosidade. Então, na época, isso foi colocado em votação aqui e foi aprovado. Eu discuti várias vezes, fiz vários pronunciamentos durante a discussão dessa matéria, achando absurdo. O trabalhador trabalhava 35 anos para se aposentar. Por quê e com que direito o vereador teria direito à aposentadoria apenas com 4 anos de exercício do mandato? Só concluindo, não. Eu vou ter que contar essa história, porque isso são coisas importantes até para avivar a memória, se não para avivar a memória, para dar conhecimento a vereadores como que esta casa tem o hábito de funcionar e como que procede também habitualmente este vereador. Mas eu vou concluir. Então, o que que acontece? Quando foi colocado em votação, só teve 3 votos contrários a essa matéria. O voto meu, o voto do nobre vereador Américo Camargo na época e o voto do nobre vereador Wilson Leite Passos. Os 2 já vereadores antigos ficaram quietos. Aí eu disse, não vou ficar quieto não. Então fiz um abaixo-assinado e fui para as ruas. Coloquei uma banquinha nas ruas. Olha, coletei assinaturas, cerca de 15 dias depois eu tinha mais de 15 mil assinaturas nas mãos. A imprensa comigo e levei as 15 mil assinaturas exatamente para o prefeito, dizer para ele, prefeito, o que a casa fez foi um verdadeiro absurdo, uma verdadeira imoralidade. Agora, Vossa Excelência tem exatamente o direito, a prerrogativa de vetar essa imoralidade. Saturnino disse assim, olha, o que acontece é o seguinte, Eliomar, eu não posso fazer isso, porque isso vai desmoralizar aquela casa, desmoraliza o legislativo. Saturnino, aquilo dali já está desmoralizado. Agora, se você não fizer, corre o risco de desmoralizar o executivo. Aí Saturnino terminou vetando, e com isso daí, o veto, quando chegou aqui, o governador Leonel Brizola deu um puxão de orelha nos vereadores do PDT, e aí realmente não se confirmou, não se rejeitou o veto e se confirmou o veto. De maneira que, quando eu às vezes perco aqui em plenário, às vezes eu recorro às ruas, diferentemente do que muitos vereadores fazem aqui. Recorrem a outras coisas inclusive impublicáveis, mas recorrem. E eu não. Então, de maneira que esta presidência pode ficar certa, eu vou brigar por ela, como direito legítimo que eu tenho, não só pelo conhecimento da matéria, não só pela preparação que eu tenho em relação a isso. Passei o mês inteiro me preparando para conduzir com a maior competência possível esta CPI e quero presidir esta CPI. E trago, se possível for, exatamente a população, os moradores da cidade do Rio de Janeiro, aqui para fazer com que seja respeitado a vontade do povo. Aquilo que dizem que quero, estão começando a destampar os ouvidos, e começar a dizer, eu quero ouvir, ou começando a ouvir o grito das ruas, então nós vamos trazer esse grito aqui para dentro da casa. Muito obrigado.